E assim como Jesus tem um rosto que brilha como o sol, o povo de Deus brilhará também como o fulgor do firmamento, como o próprio sol do meio-dia. E aqui diz que uma outra classe refulgirá como as estrelas. Uma classe que ensina a justiça. A Bíblia, amigo telespectador, só nos ensina uma espécie de justiça. Aquela que Jesus tem para nos dar. E se nós desejamos ser como Jesus, desejamos ser como Deus, desejamos ser libertos do pecado, precisamos dessa justiça. Os verdadeiros pregadores do Evangelho pregarão esta justiça. Mas essa justiça não é algo barato. No livro de Salmos, capítulo 119, verso 172, está escrito: todos os seus mandamentos são justiça. A verdadeira justiça são os mandamentos de Deus vividos na nossa vida prática, na vida de um ser humano como nós. Neste tempo de Daniel, será um tempo, portanto, em que Jesus cessará o seu trabalho de juízo, se levantará. Haverá um tempo de angústia para o povo de Deus, mas ao final deste tempo de angústia, haverá um livramento. Colocamos um gráfico agora na tela para que você possa entender melhor o que os versos 1 a 3 de Daniel 12 estão nos apresentando. Note no início do gráfico, como é dito, Jesus se levanta. Isso é o que está relatado em Daniel 12, verso 1. Ele estava fazendo o juízo investigativo, mas neste momento apontado, Jesus termina a sua obra. Quando ele termina esta obra, os santos na terra vão viver na presença de Deus Pai, sem Jesus para interceder por eles. Assim sendo, os santos não podem mais ter pecado, porque se pecarem, não haverá ninguém para pleitear o favor de Deus para com eles. É um tempo de angústia, porque agora os santos devem estar sem pecado. Devem justificar perfeitamente a Deus nesta terra. Devem estar ao ponto em que Deus possa olhar para eles e falar: esta minha igreja realmente não tem pecado. Quanto falta para que você esteja nessa situação? Uma coisa é certa: o poder de Deus é infinito e o amor dele por nós fará com que ninguém fique de fora. Que ninguém possa ficar sem estar perfeito como esse grupo de pessoas. Se quisermos e cooperarmos com Deus, certamente estaremos lá. Esse tempo será um tempo de perseguição e por isso de angústia. Um tempo no qual os santos sofrerão uma angústia mental. Mas acompanhe que ao final do gráfico é apontado livramento do povo de Deus. Deus prometeu um livramento ao seu povo. Todas essas cenas são cenas que se passarão num futuro próximo. Agora, mais especificamente, quando elas passarão? Nós veremos isso logo após os nossos comerciais. Fique conosco. Estamos apresentando o Amanhã Hoje. Quem é Jesus Cristo? O que ele tem para oferecer? Este livro responde a estas e outras perguntas. Compre agora o seu por apenas R$ 12,90. Adquira o kit Cristo e Sua Justiça e saiba mais sobre a justificação pela fé. Ligue agora para o telefone que está no seu vídeo e faça o seu pedido. Editora Quatro Anjos, publicando a verdade. Você deseja saber qual será o futuro e como se preparar para enfrentá-lo? Então você precisa ler esse livro, A Grande Controvérsia, por apenas R$ 19,90. Prepare-se para o futuro. Adquira a série de livros A Grande Controvérsia, por apenas R$ 99,90. E ganhe um livro de 720 páginas. Ligue agora para o telefone que está no seu vídeo e faça o seu pedido. Editora Quatro Anjos, publicando a verdade. Pendrive, MP3, MP4 e MP5 a preços incríveis com 1 ano de garantia. Só a Telmax tem para você. MP4, 1 GB de memória por apenas R$ 149. MP5, 256 MB de memória, só R$ 397. A Telmax também tem filtros ADSL, hubs e muito mais. Telmax, tecnologia de ponta para você. Voltamos a apresentar
O amanhã hoje. Os versos 1 a 3 de Daniel 12 estão falando para nós do tempo em que Jesus se levanta e encerra o julgamento das pessoas, que termina o tempo de graça para o homem, seguido por um tempo de angústia terrível e finalmente pelo livramento do povo de Deus. Quando essas coisas ocorrerão? Esta é a pergunta que estava na mente do profeta também. E na sequência do capítulo podemos encontrar a resposta e vamos encontrar. Acompanhe a leitura no verso 4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A profecia de Daniel 12 não foi feita para que Daniel entendesse. Ele não teria um proveito dela. Mas foi feita assim para que aqueles que vivessem no fim do tempo, no final do tempo da história do pecado, as pessoas que vivessem num tempo como você vive hoje. Um tempo no qual nós olhamos para as coisas ao nosso redor e nós vemos que se Deus não intervir nesta terra, o mundo não durará muitos anos mais. Este é o fim do tempo. E é neste fim do tempo que a palavra disse que a ciência, ou seja, o conhecimento sobre esta profecia, se multiplicaria. Assim temos uma evidência de que estamos no tempo de entender esta profecia. Verso 5. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da banda do outro lado do rio. Daniel está recebendo a instrução de um anjo. E agora ele vê outros dois. Obviamente são dois anjos, não podem ser dois homens. Os anjos estão de um lado do rio e de outro lado do rio. Que rio é esse? A palavra de Deus tem que dar a resposta. Nós encontramos a referência a este rio em Apocalipse, capítulo 22, no verso 1. O texto diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. A Bíblia fala que há um rio de água pura. Este rio tem a sua origem no trono de Deus. Daniel viu dois anjos ao redor deste rio, um de um lado e outro do outro lado do rio. Estes anjos estavam, portanto, próximos do trono de Deus, isso porque este rio sai do trono de Deus. Agora, o que dirão estes anjos? O verso 6 de Daniel 12 nos dará a resposta. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Que tempo haverá até o fim das maravilhas? Um dos anjos pergunta, mas não pergunta para o outro anjo. Ele pergunta para um ser que está sobre as águas. Quem é o único ser que a Bíblia relata ter andado sobre as águas? O Senhor Jesus. É claro que ele chamou a Pedro e Pedro foi com ele, mas aquele que primeiro pela fé andou e deu-nos o exemplo foi o Senhor Jesus. Este homem vestido de linho não pode ser outro que não o Senhor Jesus. Também devemos entender aqui que se o rio sai do trono do Pai, este homem que está sentado sobre o rio, ele está diante do trono do Pai, em frente ao trono. E ali está a figura de Jesus. Jesus é apresentado como vestido de linho. Esta era a vestimenta que usavam os sacerdotes do povo de Israel no passado. E Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote, segundo o que a Bíblia diz. Vemos que aqui várias evidências apontam para o fato de que esta pessoa é Jesus. E ele está assentado. Note que Daniel fala de um tempo no qual Jesus vai se levantar. Mas agora o profeta é levado para um tempo no qual Jesus ainda não se levantou. O anjo falou que no futuro ele ia se levantar, mas em visão ele leva Daniel para um tempo no qual Jesus ainda não se levantou. Nós bem sabemos, para você que tem acompanhado as outras edições do programa, que Jesus se assentou para fazer este juízo no ano de 1844. Agora, em Daniel 12, ele está assentado, está fazendo o juízo, como está no dia de hoje, mas ainda não concluiu o trabalho. E agora, Jesus vai dar a resposta. Jesus vai dizer
Qual é o ponto de referência para que a partir dele nós saibamos que está próximo do término do juízo? Jesus, no verso 7, vai nos dar a resposta. E ouvi o homem vestido de linho, diz Daniel, que estava sobre as águas do rio. E ouvi o homem vestido de linho, diz Daniel, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente. Jesus jura agora por Deus o Pai, que depois de um tempo, de tempos e de metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Jesus fala que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, todas as coisas relatadas pelo anjo já estariam cumpridas. Aquilo que nós vimos, Jesus se levantando, tempo de angústia e o povo de Deus sendo libertado. Tudo isso já haveria se cumprido ao final destes 3 tempos e meio. Quando terminam os 3 tempos e meio, o povo de Deus está sendo libertado. É isso que Jesus está dizendo. Agora, o que significam 3 tempos e meio? Parece algo enigmático, né? Primeiro aqui diz um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando a Bíblia diz tempos, quer dizer 2. Um tempo mais 2 tempos são 3, mais metade de um tempo são 3 tempos e meio. A Bíblia nos dá a referência de o que representa a palavra tempos. Em Daniel capítulo 11, verso 13, nós lemos assim: porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E agora note. E ao cabo de tempos, isto é, de anos. Tempos querem dizer anos. 3